Corinthians às vezes tentava subir um pouco a marcação, e aí quando você tem essa marcação frouxa, você dá ainda mais espaço para o seu adversário. Acho que o Corinthians tem problemas aí significativos, muita coisa para arrumar, e querendo ou não, para mim, a situação fora de campo acaba impactando dentro de campo também, como a gente viu o Carlos Miguel, né, várias vezes a torcida pegando no pé. Eu sinceramente Embora acho ele tenha feito 2 ou 3 defesas bizarras. Eu acho que absurdas. até nem impactou na atuação dele, tá? Mas pra mim, o jogador ele tem sempre o direito de sair. Eu acho que é sempre o sonho do jogador atuar na Europa. E quando a gente fala em valores, não dá pra competir. Então, acredito que é um momento do torcedor também se colocar no lugar do cara, né? Será que você, estando ali no lugar do Carlos Miguel, você também não faria essa opção? Porque, gente, tem oportunidades que passam na nossa vida e não voltam. Sim. Eu, no lugar dele, que provavelmente seria o meu sonho, e ganhando mais, podendo dar uma vida melhor para minha família, eu iria. Então, acho que tem que entender, e tem que entender também o momento do time. O que adianta você ficar xingando o Carlos Miguel? Ponto, né? Me fala, você acha que você xingando, ameaçando, o cara vai ficar? Falar, não, vocês estão me ameaçando, estão me xingando, então eu vou ficar. Não Mais do ajuda que em isso, nada. assim, Domingo, obviamente foi... Arena, e outra, obviamente foi apresentado um projeto aí pro Carlos Miguel. Como é que nesse cenário aí de Corinthians, bastidor complicado, tem questão aí de atraso, o próprio presidente falou, a gente não tem R$1 no caixa. Cara, como é que o jogador que recebe uma proposta de fora, ele tende a continuar num clube que é uma incógnita, né? Que pelo menos a curto prazo ninguém sabe o que vai acontecer. Então, assim, é difícil, é uma decisão que ela não é fácil, mas ao mesmo tempo ela tende muito por uma saída, cara. Olha, dificilmente um jogador que tenha uma proposta de Premier League recusa. Porque é um passo muito grande na sua carreira. Dali você está exposto a grandes clubes. Desculpa, mas eu acho, sinceramente, burrice. Eu entendo a revolta do torcedor, mas, gente, se coloca no lugar do cara. Isso aí, ele não vai ser o primeiro nem o último. Antes de mencionar do Carlos Miguel, só queria, para trazer um pouquinho a luz ao que eu gostaria de ver mais do Corinthians, justamente a jogada do segundo gol. Que tem um Wesley fazendo uma inversão de jogada, com o Garro fazendo ultrapassagem, soltando a bola para o Yuri chegando para a finalização. Aí a gente está conectando peças. Aí a gente está conseguindo ver as ferramentas que estão à disposição do time funcionando de maneira coletiva. Porque é assim que um time consegue gerar pressão, gerar abafa, controlar o jogo. O Corinthians não consegue controlar o jogo, ontem especificamente, porque a gente está analisando o jogo de ontem, muito porque as ferramentas estão absolutamente individualizadas. Está cada um jogando de um lado, cada um jogando por si. Essa é a sensação que se tem. O time não se conecta, diferentemente do Atlético Goianiense, que nós vimos uma conexão grande, nós vimos amplitude dos jogadores, abrindo bastante as linhas do Corinthians, movimentação por dentro, coletividade. E hoje é mais do que necessário, porque, gente, entre primeiro e último colocado do Campeonato Brasileiro, existe um abismo, claro que existe, em questão de peças, ferramentas, investimento, mas quando a gente fala de nível de coletividade e competitividade, as coisas podem diminuir. E um exemplo claro é esse time titular do Corinthians, que tem muito mais qualidade técnica a colocar em campo do que o Atlético Goianiense, não conseguindo ser coletivo, sendo dominado. Em relação ao Carlos Miguel, não sei se é uma decisão fácil, tá? Minha concepção, eu concordo que... Então, mas eu acho que nesse momento parece fácil. Entendeu? Assim, tudo são muitos prós para deixar o Corinthians. Ao passo que também você ter a confiança de que já é capaz de assumir a posição de gol de um dos maiores clubes do futebol sul-americano, de um dos maiores clubes do futebol brasileiro, e, quem sabe, marcar história como o seu antecessor fez, isso pode balançar um pouquinho do que você ir jogar numa equipe que não vai disputar nada na Inglaterra. Tô falando do lado lúdico, tá? Tô falando um pouquinho de realizar sonhos e não de realizar financeiramente aquilo que pode ser sustentável para você. Só que é muito difícil também um goleiro sair depois que ele começa a se consolidar dentro do Corinthians. O Cássio é um grande exemplo disso, e depois de certa idade. Então, eu não acho uma decisão tão fácil, mas concordo que muitos são os prós para o Carlos Miguel deixar o Corinthians. Cara, eu acho fácil pela bagunça que tá ocorrendo. Então, esses são os prós. Por isso que eu Bem digo que fácil nesse pela momento bagunça é um sim. A gente vai escutar agora o Antônio Oliveira falando a respeito do Carlos Miguel, depois eu quero a opinião do Amado, do SR. Olha, eu sobre o Carlos Miguel, é a primeira e última questão que eu vou responder.
Portanto, não vou fazer mais qualquer comentário, nem que vão à volta na pergunta para ir ao Carlos Miguel, só vou responder agora. O Carlos Miguel, eu sou treinador de futebol, sou treinador do Corinthians. O Carlos Miguel é jogador do Corinthians, portanto, até que me passem uma informação em contrário, é um jogador que está disponível tal e qual como os outros todos. Portanto, a partir desse momento, eu escalo aqueles que eu acho que são os melhores para servir o nosso clube. E aí, o VSR, porque assim, é um outro contexto agora, porque é aquilo que a gente brinca, né? O Clássico é praticamente um outro campeonato dentro do campeonato, né? E aí, ele vai pro jogo, toma vaia, de repente pode acontecer, obviamente, porque tá todo mundo sujeito a isso quando tá em campo, de ter uma falha, de acontecer alguma coisinha, adicionado ao elemento da torcida. Ele deveria jogar esse jogo contra o São Paulo, se você de repente é o Carlos Miguel, se sentiria à vontade? Acho que tem que conversar com ele, se ele sabe que ele vai ser vaiado, né? Ontem ele tomou aquela presta atenção, muito respeito com a camisa do Timão, né? O Carlos Miguel, presta atenção. No domingo vai ser só torcedor do Corinthians, dentro da Neoquímica Arena, num clássico contra o São Paulo, um São Paulo que vem num nível muito bom, São Paulo que ganhou o último clássico lá, né? Quebrou o tabu finalmente. A escrita lá de não vencer na Neoquímica Arena. Então, assim, é um jogo mais delicado. Você tem que conversar com o cara. Se ele fala, eu sei que podem me vaiar e tudo, mas eu tô pronto, e aí então tem que botar para jogar. Eu acho que o momento de eventualmente deixar o Carlos Miguel fora por conta de contrato, ele já passou, agora não tem mais jeito. Carlos Miguel já assumiu a titularidade enquanto o Cássio estava lá, já fez grandes jogos. Ontem mesmo. Ontem foi um grande jogo. Os jogos contra o América de Natal, o Corinthians está nas oitavas de final da Copa do Brasil, muito por conta do Carlos Miguel. O América de Natal poderia ter vencido por mais de um gol o jogo da ida. Teve defesa dificílima no jogo da volta. Então, assim, agora já está aí. Tanto é que veio a proposta. Ou, não sei se chegou a proposta, mas veio o interesse por conta disso. Então, eu acho que tirar agora só prejudica ainda mais o Corinthians. Desde que ele esteja tranquilo, de cabeça, tranquilo de psicologicamente para jogar o jogo. Então eu botaria. Se ele tá bem, se ele tá ok, eu botaria para jogar. A chance de chegar e falar, não vai jogar enquanto o contrato tiver essa fragilidade, era lá atrás. Então, e agora tem que botar. Me preocupa mais o outro lado, Vitor. Me preocupa mais a questão envolvendo o Donelli. O do reserva, né? Eu prefiro queimar quem vai sair do que quem vai ficar. Eu acho assim, vou explicar a minha preocupação. Todo mundo sabia que a multa do Carlos Miguel era baixa já desde o dia 1º de janeiro, porque essa alteração contratual foi feita. Se não sabia, era amadorismo. Então, o próprio presidente Augusto Melo, embora entre em 1 milhão de contradições na entrevista coletiva que concedeu, que nós citamos aqui, ele deu a entender que, inclusive, já estava em negociação com o Carlos Miguel para uma renovação contratual que ampliasse a sua multa. O fato é que, como o Vitor Sérgio disse, não era hora de colocá-lo, mas, se não era hora de colocá-lo, já que a multa era baixa e o risco de perdê-lo era grande... E a visibilidade era alta, A visibilidade era alta. A multa era baixa e a visibilidade de ser goleiro titular do Corinthians é muito alta. E mesmo assim, ele foi para campo, olha, eu acho que talvez o Donelli seja uma preocupação grande dentro do elenco. Talvez, hoje, a comissão técnica entenda que não há condições do Donelli assumir essa posição. Porque é o que nós estamos falando. Gente, isso não praxe muda de até vários o dia 10 de clubes. julho. Isso não muda até 10 de julho, quando a janela vai abrir. É um praxe de todos os clubes. Quando um atleta não está em condições de atuar com uma boa defesa contratual, esse jogador é colocado de lado. Esse jogador passa a não atuar. Esse jogador passa a nem ser relacionado até que se resolva a situação. Isso aconteceu com muitos jogadores, é praxe de qualquer clube. É questão de proteger o ativo economicamente. Agora, todo mundo sabia que o Carlos Miguel tinha essa multa baixa, a visibilidade era alta. O Donelli já está fazendo parte do dia a dia do Corinthians, do elenco profissional, e indo para jogos desde 2021. Início de 2021. É jovem, tem 22 anos. Mas, tendo em vista a situação do Carlos Miguel, não era para Carlos Miguel ter assumido a titularidade, e sim o Donelli. Então o que me preocupa é a condição do Donelli.
Tá. Entendeu o que eu quis dizer? Sim, claro. Me preocupa que talvez o Corinthians hoje sou até, não de tenha repente, nem mesmo um reserva que ele confie. E dependendo de até como as negociações estejam, assim, sou até como um ato de desespero, né? No sentido de, pô, a gente tem só o Carlos Miguel, cara. É isso que tem que... É isso que né? tem, exato. A exemplo A sensação é essa, por exemplo, só tem o Carlos Miguel. do Moscardo, que vai pro Paris Saint-Germain e estava lá relacionado. Então, assim, são atos talvez de desespero do Corinthians. Que você ia falar a relação a isso também do reserva? Eu acho que colocar o Matheus numa fria dessa, numa responsabilidade grande, já assumir esse BO é complicado. Você corre o risco de queimar o único cara que você vai ter provavelmente à disposição. Então é melhor jogar a bronca em cima de quem vai sair, queimar quem vai sair, do que você queimar um cara e jogar insegurança em cima de um cara que provavelmente em algum momento vai ter que assumir esse BO. Pelo menos, sei lá, não sei quando o Carlos Miguel vai sair, mas se é que vai sair. Mas o próprio presidente na entrevista ele fala que tá no mercado, né? Exatamente. Mas você não tem goleiro contratado até o dia 10 de julho. Então, você pode ter aí, sei lá, 3 ou 4 jogos com o Donelli, talvez numa situação dessa de desconfiança, talvez, né? Ou talvez lá no Corinthians alguém olha e fala, cara, o Matheus Donelli vai jogar se for preciso, porque senão, que de fato, se você tivesse pensando assim, cara, o Carlos Miguel e o Donelli são equivalentes? Mais ou menos do mesmo poderio. Carlos Miguel, 25 anos, Donelli, 22, para deixar bem, claro. mas estou falando em termos de qualidade, de preparo para o momento. Só quis acrescentar Fala assim, nesse momento, o Carlos Miguel está nota 8, o Donelli está 7,5, vamos supor, se fosse isso, você chegar e falar, vamos botar o Donelli, porque o outro está com um contrato frágil. É isso que o Fragoso falou e já foi feito, não é novidade. Então, se você já botou o Carlos Miguel tão assim, mesmo com essa situação, talvez o Donelli não esteja tão próximo. Só tem um ponto também, né? O nosso grande Piero aqui me informa, né? O contrato do Donelli termina no final do ano também. Não, renovou, né? Renovou? Acho que renovou. Tava no processo de renovação. Acho que renovou. Acho que o do Donelli, pelo menos, acho que o presidente disse isso, que tinha renovado. A gente vai dar uma verificadinha aqui. Mas renovou. Justamente. Corinthians renova o contrato de goleiro. Renovou, perfeito. Porque em paralelo a essa história do Carlos Miguel, ainda estava num processo de renovação. Então no momento que o Cássio virou reserva, na verdade o cenário era o Carlos Miguel tem contrato até 2025, ainda que com uma multa de 4 milhões de euros, que é dinheiro de pinga, e o Donelli na ocasião tinha contrato só até o fim de 24. Então talvez eles tenham pensado assim já, né? Pode ser que eles tenham pensado não assim. Não chega a ter planejamento no Corinthians, né? A coisa não chega a estar... Vê como eles não conseguem, né? A verdade Aí é aquela história, quem você quer segurar, né? Qual dos dois você prefere segurar? Mas então a questão do Carlos Miguel Eu prefiro o Longo. Bem. Felipe Longo. Felipe Longo. Vocês pensam muito besteira. A verdade é que... Vamos voltar aqui, né? Porque se deixar, vocês sabem que não é porque eu falo, vocês tudo é malícia. Tá louco. Bom, eu vou parar de levar humor pra galera. Tá. Já chorou hoje? Acabou? Então vamos lá. A verdade é que fazer o que o Carlos Miguel fez é muito difícil. Você assumir a bronca num time bagunçado, num time que vem de uma temporada ruim e substituir um ídolo. É difícil você ter o sucesso que ele teve, porque ele foi bem nessa transição. E é complicado. Eu acho que ele é um ótimo goleiro e eu tenho muitas dúvidas em relação ao Matheus. Eu acho que o Matheus não é tão bom como o Carlos. Um exemplo ele ainda não ter assumido a bronca. E para esse momento, acho que não dá para ter, principalmente no gol, um goleiro que não passe, pelo menos não deu uma resposta imediata. Eu acho que precisa, principalmente pro gol, dar uma resposta imediata, né? Se a gente contabilizar a defesa e tudo mais, é o que você falou. Talvez na Copa do Brasil não estivesse, talvez no Pro Brasileiro tivesse perdido alguma outra partida. No jogo de ontem mesmo, o Atlético Goianiense poderia ter vencido. Então é uma posição bem delicada. Qual que é o outro ponto? Dessa questão do Carlos Miguel e do Donelli. O Carlos Miguel, o Corinthians está tentando renovar o contrato do Carlos Miguel, segundo o presidente Augusto Melo, há alguns meses. Desde a chegada do Fabinho, quando ele falou. Que ele disse que a equipe do Fabinho lá olhou com lupa todos os contratos e ficou tentando. O Fabinho, não me lembro quando ele chegou, mas acho que ele chegou em fevereiro, né? A renovação do Donelli saiu em 2 dias. Então a gente já sabe quem era o mais difícil de renovar o contrato aí, né? Quem deveria ser preservado. Quem deveria ser colocado, em tese, ali de lado. Mas o duro é você preservar e colocar alguém que não vai dar resultado, né? Mas aí que tá... Esse é o problema. Provavelmente não tá pronto, porque o Corinthians não pode se dar o luxo finalzinho de janeiro.
O Fabinho Soldado chegou no final de janeiro. Não, e se tivesse alguma assim, tranquilidade para colocar o Donelli, não falaria que de fato está no mercado, que está buscando. Embora a gente saiba que também o outro goleiro seja muito novo, mas eu acho que até como uma proteção para o próprio atleta não chegaria a público para dizer, não, estamos no mercado sim, porque talvez seja algo urgente, né? Cara, não é fácil a situação aí, mas acho que vai ser uma perda gigantesca pro Corinthians, porque o Carlos Miguel me parece ser um excelente goleiro. E é muito difícil, mesmo você tendo um time qualificado, como por exemplo o Flamengo sofreu muito tempo com goleiros que não estavam preparados. Sim. Então você imagina, para um elenco que tem o Flamengo, já fez muita diferença essa situação, imagina pro Corinthians. Inclusive, você falou de Flamengo, o Santos, que jogou no Flamengo, é um nome também ventilado lá no Corinthians. Adriel também, Walter... Ontem o Ricardinho trouxe a informação do Armani também, né? Que interessa, enfim. Veremos cenas dos próximos capítulos, né? O detalhe, assim, o perfil do Carlos Miguel, né? Um goleiro de 2,4, envergadura absurda, com agilidade, ágil. E ele tem personalidade. E é um perfil que, por exemplo, pode fazer história numa Premier League, né? Opa! Pode fazer história numa Premier League. E você perder por 4 milhões de euros. 4 milhões de euros é realmente algo chocante. Né? Ele parece ser bem interessante mesmo.